Oi pessoal, tudo bem? Continuando aqui a nossa série de aulas, você sabe que eu sou o professor Azevedo, a gente está falando a respeito da segurança do trabalho, fiz uma série especial para você, uma série de introdução. Nosso objetivo aqui da Azevedo é um trabalho social, levar para o maior número de pessoas possível. Fazer o quê? A democratização da segurança do trabalho. Você do Brasil todo precisa conhecer o que é a segurança do trabalho. A gente está com esse trabalho aqui de evangelizar, esse trabalho aqui de multiplicar o que é a segurança do trabalho. Então muita gente precisa saber o que é a segurança do trabalho. A gente está com essa série de aulas aqui. Vamos passar para você passo a passo. Se você não assistiu às nossas aulas anteriores, volta aí no canal, no Facebook, tem uma série de aulas para você, mas o aluno da Azevedo aqui no site professorazevedo.com.br tem sempre uma aula nova, uma aula exclusiva referente à segurança do trabalho. A gente aqui dá treinamento desde a NR número 1 até a NR número 36, então é importante você acompanhar. As nossas aulas são sempre bem atualizadas, a gente está aí lendo sempre, está bem atualizado, trazendo o que há de novidade para você, para levar o melhor conhecimento, a praticar o melhor conhecimento na sua empresa. As nossas aulas aqui, pessoal, você é aluno, você assiste aqui, amanhã você já coloca em prática aí na sua empresa. Assistiu aqui, já coloca em prática amanhã na sua empresa. A gente vai falar um pouquinho hoje aqui, ó, do que trata a segurança do trabalho. Então a gente vai conversar, conhecer o histórico da segurança do trabalho, como surgiu a OIT, a legislação prevencionista no Brasil e também as normas regulamentadoras. Então, todo esse histórico a gente vai conversar nessa aula que você está começando a assistir aqui agora aqui no canal do professorazevedo.com.br. Vamos lá, um pouquinho de história para você. Você viu que a gente sempre está mostrando para o aluno o que é importante. Então, o trabalho de segurança do trabalho começou com o médico Bernardino Ramazzini. Esse daqui foi assim, a pessoa que teve a ideia de proteger os trabalhadores, evitando acidentes e doenças do trabalho. Porque o trabalho, como instrumento de transformação, sempre foi aliado ao ser humano. E aí esse médico aqui, por volta de 1700, ele ficou preocupado com a questão da saúde, da segurança dos trabalhadores. Então isso que é importante você entender. Então a gente tem esse parâmetro aqui e depois também temos o advento da Revolução Industrial. Então você precisa entender esses três tópicos, ser humano até nos dias de hoje, é ele que executa a tarefa, né, pessoal? A máquina parada não faz nada. Precisa sempre do ser humano para interagir com esse equipamento, para esse equipamento poder produzir, andar. Então precisa do ser humano. Depois, a gente precisa focar nessa ideia aqui do Dr. Bernardino Ramazzini, que é a questão da saúde do trabalhador, da saúde. Se eu vou estar exposto, eu preciso ter trabalhadores com saúde. E depois, dentro da Revolução Industrial, aí sim nós temos o quê? Temos mais produção, precisando de mais gente, porque nesse item aqui, antes da Revolução, o trabalho era mais artesanal, mas com a Revolução Industrial, a gente tem uma demanda maior de produção, maior número de pessoas expostas a máquinas, expostas a tipos vamos colocar ali, expostas a tipos de riscos, né? De riscos, e aí se leva até os dias de hoje. Só no Brasil, só para você entender, nós estamos um pouco atrasados aqui com as questões de revolução industrial. Se a gente pegar a Europa, por exemplo, a Europa está em outro nível de revolução industrial, de prática de revolução industrial. Porque no Brasil, você vê como que está aí a nossa indústria, né, pessoal? A gente é um suor, é um trabalho para manter a indústria brasileira. Olha, não é fácil. Você sabe muito bem do que eu estou falando, mas a gente não vai entrar nesse assunto, né? Vamos falar de segurança do trabalho. Vamos falar para você. Vamos aqui, ó. Assegurava ao ser humano a continuidade de sua existência física
e proporcionava oportunidades contínuas de melhoria da qualidade de vida. Então, até isso, nos dias de hoje, a gente precisa levar em consideração. Outro item importante também. Tudo isso, pessoal, é para você entender. Isso daqui é dentro da história. A gente está trazendo lá desde 1700. A gente vai chegar na CLT, vai chegar nas normas regulamentadoras. Só que você precisa entender isso que a gente está falando para você. O ser humano aqui era o instrumento de transformação. O ser humano era o instrumento de transformação. Depois entrou-se a era industrial. O ser humano ficou do lado de fora da máquina e a máquina virou instrumento de transformação. O ser humano ele começou a operar e também a operar a máquina, alimentar a máquina, mas já a gente chega aí. Vamos pegar aqui ainda a questão do ser humano. Temos muitos lugares ainda no mundo que o ser humano, que o trabalho é artesanal, pessoal. Você precisa entender muito bem disso. E é nessas questões aí que a gente precisa se preocupar. Desenvolvimento da raça humana de forma cada vez mais especializada com relação ao trabalho, minimizando os impactos negativos para a sua saúde e integridade física. Mudança na conotação negativa do termo trabalho, tornando-se uma ferramenta de realização, progresso e também felicidade. Então aqui você pode, aluno da Azevedo, você pode grifar aí 3 palavras que você precisa colocar em prática. Qualidade de vida, melhoria da qualidade de vida. Isso daqui é importante. Depois, o desenvolvimento da raça humana. E aqui a questão do trabalho, ele parou de ser uma questão negativa. E ele foi, a gente vê o trabalho como hoje uma ferramenta de realização e de ajudar a gente a conquistar, a trazer felicidade. Só que tudo isso só faz sentido se o ser humano tiver com a sua integridade física total. Então, tudo isso que a gente está falando para você, você que está assistindo essa aula de introdução à segurança do trabalho, você precisa entender a finalidade da segurança do trabalho, que é assegurar o ser humano, trabalhar com segurança, com saúde. Ter qualidade de vida, essa é a finalidade da segurança do trabalho, é ter um desenvolvimento humano, desenvolvimento social, isso você precisa entender também. E o trabalho parar de ser visto como forma negativa, de forma pesada, ele é uma ferramenta de trazer felicidade, de trazer conquista, de trazer prosperidade. Então tudo isso você vai acompanhando aqui na nossa aula de introdução. Ainda estou falando um pouquinho da parte histórica, só que eu estou trazendo o conteúdo para os dias de hoje para você entender. Vamos lá, o que diz o médico Bernardino Ramazzini, considerado o pai da medicina do trabalho? Descrito cerca de 100 profissões diversas e riscos específicos de cada uma. A preocupação do Dr. Bernardino Ramazzini com as profissões desenvolvidas pelo homem. Então é importante você, aluno da Azevedo, você que se interessa por segurança do trabalho, dar uma pesquisada na biografia do Dr. Bernardino Ramazzini, que isso daqui vai te ajudar muito a entender do que a gente está falando. Pessoal, eu sei, a gente precisa passar esse conhecimento para você, porque a gente fica muito preocupado em criar legislação, regras, um monte de coisa. A gente já tem muita coisa, pessoal, é só botar em prática. Por isso que as aulas da Azevedo você já consegue colocar em prática amanhã na sua empresa. Estou passando aqui ponto a ponto para você. Teve origem na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII, onde as ferramentas foram substituídas por máquinas e exploração da mão de obra, incluindo mulheres e crianças. Então aqui é o advento da Revolução Industrial. Teve origem na Inglaterra, metade do século XVIII, onde ferramentas foram substituídas por máquinas e exploração da mão de obra, incluindo mulheres e crianças. Aqui, a gente tem um item importante, eu vou ler aqui, vou mandar um abraço lá para o Cosmo Palácio. Cosmo, a gente acompanha você e a gente é amigo, a gente acompanha, estamos sempre juntos em vários eventos de todo o Brasil. O Cosmo também, ele tem uma coluna lá na revista Proteção, que nos dias de hoje ele fala a respeito disso, ele fala ainda da questão para que criar novas leis,
se a gente não consegue nem praticar o que está escrito aí, se a gente tem hoje ainda trabalho escravo, se nós temos ainda trabalho em condições desumanas, está escrito lá, lê lá, pega a revista Proteção agora, mandar um abraço também ao pessoal da revista Proteção, que a gente está sempre junto também, e eu estou falando isso porque eu peguei essa coluna do Cosmo, quando eu li, e a gente está preparando essa aula aqui, e aí você fica ali, você fala, mas é verdade nos dias de hoje. Pessoal, eu estou aqui em São Paulo, a nossa transmissão online aqui em São Paulo, mas eu viajo todo o Brasil, igual o Cosmo viaja também todo o Brasil. Então, quando a gente vê aí em vários locais do Brasil ainda trabalho infantil, trabalho escravo, a gente fica muito preocupado, porque nós estamos chegando a 2020 e a gente ainda tem que falar disso para você. E aí muita gente preocupada, tem que criar mais lei, tem que ser mais rigoroso, tem que ser isso. Pessoal, se a gente vir aqui, começar a praticar isso, então eu peço, a gente fica muito triste, né? Que o pessoal da segurança não lê. O pessoal tem que ler, tem que assinar a revista. A gente tem revistas para você assinar. Você tem que se inscrever aqui no canal do YouTube. A gente está mostrando para você. Quando tem evento aí na sua cidade, você tem que participar. Mandar um abraço pessoal de Joinville. Mandar um abraço pessoal do Maranhão também. Estamos sempre juntos, estamos juntos aí com a Segurança do Trabalho de Joinville, Maranhão, Rio Grande do Sul. A gente fica muito contente, pessoal. Por que eu estou falando isso para você? Porque é preocupante nos dias de hoje. A gente ainda tem trabalho escravo e trabalho infantil ainda. Se você não leu, lê lá que o Cosmo Palácio escreveu na revista Proteção agora de novembro agora de 2016, pessoal. Você, técnico de segurança, você tem que assinar a revista. Você tem que ser uma pessoa culta, diferenciada,